Era a manhã de uma segunda-feira em Curitiba, no Paraná, dia 31 de outubro de 2022, um dia após as eleições. Suelen Rodrigues estava deixando os filhos de 10 e 7 anos na escola quando foi surpreendida pelo companheiro e pai das crianças. O casal começa uma discussão que dura poucos minutos. O homem, que já tinha histórico de agressões, sem nenhum ressentimento, puxa um revólver e atira várias vezes contra Suelen. Ali, no meio da rua, na frente de outras pessoas e principalmente seus filhos. A fuga da moça de apenas 29 anos de Prudentópolis para Curitiba não foi suficiente. O algoz, Jâmenos Quedaros de Aquino, é ex-policial civil, advogado e 30 anos mais velho que a sua companheira. Após 4 dias foragido, se entregou à polícia e está preso desde então. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e hoje à frente do quadro Investigação Criminal para trazer para vocês mais detalhes sobre o caso Suelen Rodrigues. Infelizmente, uma jovem que no dia 31 de outubro de 2022 foi assassinada em frente aos filhos e na escola dos filhos. Tá? Essa jovem, ela tem 29 anos e o principal suspeito de ter cometido o crime é o seu ex-companheiro Jâmenos Quedaros de Aquino, de 59 anos. E hoje eu estou aqui na presença da irmã da Suelen Rodrigues, a Luciele Rodrigues, que vai contar pra gente quem que era a Suelen, como era a relação familiar dessas pessoas. Luciele, primeiramente, muito obrigado por ter concedido o seu tempo ao nosso canal. Mais uma vez, a gente se solidariza muito com a sua história, estamos de portas abertas para o que você precisar, tá? E antes de tudo, muito bonita a sua camisa, Justiça por Suelen, é o que a gente busca aqui no nosso canal também. Esperamos que, de fato, a pessoa que cometeu esse crime seja condenada, né, da forma que tem que ser, que a justiça seja feita por essa garota que tinha tantos planos pela frente, que é a Suelen, de apenas 29 anos. E antes de a gente começar, eu quero que você me conte quem que era a Suelen. Então, a Suelen era uma menina guerreira, muito batalhadora, que sempre ela tinha os seus sonhos, vários sonhos pela frente, só que ela nunca pôde realizar os sonhos dela, né? Mas era uma pessoa incrível, era uma amiga minha, uma companheira, eu desabafava tudo com ela, ela era meu braço direito em tudo do que a gente precisava, que a gente só ficou nós três, que era eu, ela e o Samuel, que é o meu irmão, porque nós não temos mais mãe. E o nosso pai, ele não morava aqui na nossa cidade, ele estava morando em Curitiba. Aí, então, era nós três, e um contava com o outro, e nós éramos inseparáveis, sabe, né? Nós tínhamos uma amizade, assim, um companheirismo muito bonito. Certo, e vocês sempre moraram juntos? Tanto você quanto seu irmão, quanto junto com a Suelen? Sim, na mesma cidade, né? Porque eu sou casada há 18 anos, né, já. Então, mas ela sempre estava todo dia aqui em casa, ela não deixava de vir me ver nem um dia. Ou eu ia lá na casa, eu evitava muito de ir na casa dela, tipo, por causa dele, né? Por causa do companheiro dela. Mas quando era possível, eu sempre estava indo também lá. Quando ela não podia vir até a mim, eu ia até ela. Certo, a Suelen era a filha mais nova? A do meio. Ah, do meio, tá certo. E como que era a sua relação com o Jâmenos? Então, a nossa relação, assim, não eu sempre tratei ele com respeito, nunca tratei ele diferente, porque eu sabia que se eu qualquer má interpretação que eu levasse a ele poderia descontar na minha irmã. Então, eu sempre tratei ele com muita educação. Certo, mas alguma vez ele já chegou a ter alguma desavença com você, ou tratar você mal, mostrar algum sinal de desrespeito? Não, só depois daí do ocorrido, né? Que quando ela saiu de casa, né? Que eu tirei ela, que eu tava junto com ela e eu tirei ela de dentro da casa. Que aí, a partir daquele momento que ele começou a me fazer ameaças, né?
Mas antes disso, não. Ele me tratava também com respeito. Ah, certo. Então, depois do acontecido, depois do crime, ele passou a te ameaçar também. Sim, sim. E o que ele dizia? É que antes dela, quando ela saiu de casa, eu que tirei ela, né, de dentro da casa. Uhum. Então ele chegou a ir na frente do meu trabalho, que eu era professora, trabalhava no CEMEI, aqui em Prudentópolis. Aí ele foi na frente do meu serviço e com outro carro, não o carro dele, e bateu no meu carro para me intimidar, para me ameaçar. Mas você viu essa cena? Você sabia que era ele? Eu sabia que era ele porque eu já sabia que ele era vingativo, ele não ia deixar barato, né? Porque ele sempre passava, depois que ela saiu de casa, ele sempre passava na frente aqui da minha casa, ou na frente do meu serviço. Nos horários que eu tava saindo do serviço, ele passava para querer me intimidar, né? Infelizmente, a Suelen, ela é morta em Curitiba. Isso, Logo depois que ela saiu de casa, você está falando que essa casa que vocês moravam era em Prudentópolis, certo? isso, é aqui em Tá. Prudentópolis. E depois que ela saiu da casa dela em Prudentópolis, na qual ela morava junto com o Jâminos, ela foi para onde? Ela ficou uma semana na minha casa, e daí passava uns dias na casa que era da minha mãe, que minha mãe já é falecida, né? Então daí ela ficava nas terça e quinta, que eram os dias de visita do Jâminos com as crianças, ela posava lá na casa que era da minha mãe, para ele poder ir lá buscar as crianças, porque ela não gostava que ele chegasse, e até então, porque ele não poderia chegar perto da minha casa por causa das medidas protetivas, né? Sim. Então ele pegava as crianças lá na casa que era da minha mãe, que é uma quadra aqui para frente da minha casa. Então, nas terças e quintas, ela ficava lá na casa que era da minha mãe. Mas né, Certo. depois que ela saiu de casa, ela ficou aqui comigo, porque nós tinha medo, né, do que ele Uhum. poderia fazer com ela, porque ele sempre ameaçou ela que ia matar ela. Ou seja, Tanto que ele cumpriu com a ameaça, né? então, já tinha um histórico agressivo, ameaças, desrespeito, violência. Sim, ela sofreu violência na casa durante 12 anos, quase. Quase 12 anos que ela era mantida, na verdade, quase refém. Porque a casa, quando eles compraram essa casa onde eles moravam, o muro era baixinho. Depois que eles compraram, ele ergueu o muro, literalmente, fechou a casa inteira, que não enxergava nem a casa do lado de dentro. Colocou portões bem fechados para ninguém ver o que acontecia dentro da casa e quase não deixava ela sair de dentro de casa, tanto que ele nunca deixou ela trabalhar, não deixava ela terminar os estudos, ela queria fazer os cursos dela e terminar os estudos, ele nunca deixava, e sempre quando ela tentava sair, terminar o relacionamento, ele sempre ameaçava que ia matar ela se ela saísse de casa. Interessante você trazer essa data de que o relacionamento já existia há 12 anos e provavelmente ele já começou a ser abusivo há 12 anos, ou isso passou a ser abusivo depois de um tempo? Eu quero voltar um pouquinho na história só para entender isso. Então, o meu sobrinho, ele tá com 11 anos, né? Então, foi depois que meu sobrinho nasceu. Foi um ano depois que o meu sobrinho nasceu que ele começou a ficar agredido a agredir a minha Uhum. irmã, né? Então, ele não sei se ele era na cabeça dele passava assim, que ele se achava dono, que ele era dono da minha irmã, que a minha irmã era como se fosse um objeto, alguma coisa assim, que ele tinha que posse sobre ela. Aí, quando nasceu o meu sobrinho, por ser piá, ele achava assim, como é que eu vou dividir a minha mulher com outro homem? Que era o filho dele mesmo. Para nós, Exato. da família, passou isso na cabeça, né? Porque só pode ser isso, que é para ele ter ciúme do próprio filho, né? Então, aí depois que o meu sobrinho nasceu, que ele começou a ter essas atitudes, a bater na minha irmã, a agredir ela fisicamente, verbalmente, psicologicamente, não deixava ela sair de casa, quando ela saía, ele tinha que estar controlando onde ela estava. Ela só podia vir aqui na minha casa ou na casa da minha avó. Eram os Outro lugar únicos ela não lugares. podia ir. Não, nem no mercado. Quem fazia a compra do mês era ele. Nossa, terrível. E quando o relacionamento deles começou lá atrás, tinha algum relato da sua irmã para você de algum tipo de agressão ou que ela estava com medo de alguma coisa? Eu digo isso lá no comecinho do relacionamento. Não, no começo do relacionamento ele tratava ela super bem.
tratava ela com carinho, levava ela para jantar, para sair, para passear. Ele vinha aqui em casa, ele ia na casa da minha avó, naquele tempo a minha mãe era viva ainda, então ele frequentava a casa da minha mãe. Então o relacionamento deles era perfeito, igual todo o começo de relacionamento. Nessa época do começo do relacionamento, quantos anos a Suelen tinha? A Suelen estava com 17. Ou seja, eles começaram a ter um relacionamento, ela ainda era menor de idade. Sim. E ela foi ter o primeiro filho quando ela tinha? Ela estava com 18, 19, eu acho, se eu não me engano. Ou seja, a gente pode considerar que existia um tempo curto de relacionamento entre os dois ainda. Ela engravida e após essa gravidez começam a surgir aí os relatos de agressão. Isso. E o que a Suelen falava para você, Luciele? Como que eram esses episódios de agressão? No começo, nós só ficamos sabendo das agressões dele do começo da relação, a partir já de um momento mais para frente ali, que ela daí chegou a nos contar, relatar para nós, porque ela evitava de contar, envolver nós da família, porque sabia que ele poderia tentar fazer alguma coisa se alguém tentasse intervir, né? Então, por isso que ela evitava. Aí chegou um ponto que quando ela começou a aparecer com hematomas aqui em casa, aí que a gente perguntava, o que aconteceu? Por que está com o braço roxo? O que aconteceu no teu pescoço aqui, tem um roxo? Ela falava, eu bati, tava limpando a casa, bati. Como toda mulher que sofre violência arranja uma desculpa, né? Mas a gente não achava estranho aquilo, mas não tocava muito no assunto, não ficava insistindo naquilo. Aí quando foi, acho que a quarta agressão que ela teve, que ele bateu mesmo feio nela ali, que deixou ela com o olho roxo e tudo, aí que foi a parte que ela pediu ajuda, porque ela queria sair de casa, mas ele não aceitava, né? Não deixava. Que foi a primeira vez que ela procurou um advogado para tentar entrar com uma medida protetiva e fez a primeira denúncia contra ele. Só que aqui em Prudentópolis, por ele ser um policial civil, porque ele era policial civil aqui em Prudentópolis, então ele tinha muitos conhecidos. Então, sempre quando ela ia fazer um boletim de ocorrência, os amigos dele avisavam que ela estava na delegacia fazendo um boletim de ocorrência. Ele ia lá na delegacia pegar ela e levava para casa. Nossa. Esses episódios de violência que ela começa a relatar, a buscar ajuda, inclusive as autoridades policiais, você tem ideia de quando foi isso? Era 2021, 2022? Porque o crime acontece no dia 31 de outubro de 2022. Essa primeira Isso. denúncia acontece quando? Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que foi em 2018. Nossa, então já fazia muito tempo que ela estava buscando essa ajuda. 2017, 2018, que foi que ela tentou buscar ajuda. E daí ela entrou no fórum, tudo. Ele ia ter que pagar uma pensão para ela e para as crianças, porque como ele nunca deixou ela trabalhar, então ela não tinha uma renda para se manter, né? E para manter as crianças, aí ele fez com que ela retirasse tudo isso do fórum. E convenceu ele a voltar para casa, tudo. Esses episódios dela chegar com o pescoço roxo, com os braços com marcas e marcas em outras partes do corpo, aconteceram mais de uma vez de você conseguir visualizar essas Sim, agressões? sim. E você falava o que para ela naquele momento? Eu falava para ela que era para ela não ter medo e denunciar ele, né? Mas ela sempre tinha medo, porque ele sempre ameaçava que ia matar ela, né? Então ela não saía de casa por medo disso, tanto que quando ela saiu, ele foi lá e matou ela mesma, né? E você falou para mim agora que era como se ela fosse um objeto dele, né? Que ele tinha essa posse da mulher. E aí a gente Uhum. vê que normalmente os homens que cometem o feminicídio, eles agem dessa forma, né? Como se a mulher fosse de posse, ele é dono daquela pessoa, né? O que é totalmente cruel e isso nunca vai existir. Nessa situação em que dava para ver, né, que ele era o dono dela, ela chega a pedir ajuda escondido para alguém, ela fala com o seu irmão por ele também ser um homem.
ela relata alguma coisa para vocês? Dá sinais de que precisava de ajuda? Sim, ela várias vezes ela chegou falando para nós que não aguentava mais aquela situação, que ela queria se livrar dele, mas é que ela não sabia como sair daquele relacionamento. Tanto que o que aconteceu? Ela pegou, e o único jeito que ela achou foi quando ano passado, ano retrasado no caso, né, que a filha do Jaminos, que é a filha do primeiro relacionamento dele, teve um filho com síndrome de Down. E ela rejeitou essa criança, né? A filha do James rejeitou por ele ter nascido com síndrome de Down. O que a minha irmã fez? Achando que ele poderia mudar, ela conversou com ele e resolveram de criar essa criança. E entraram com um processo de adoção do neto dele. Então, ela pegou o Arthur com 3 meses, achando que poderia mudar a relação entre os dois. Que ele poderia começar a tratar ela diferente por ela estar tendo uma atitude de criar o próprio neto dele, né? Que é sangue só dele. E não tinha nada a ver com ela. Mas só que a partir do momento que ela pegou o Arthur, a situação só piorou. Em vez de melhorar, só foi piorando a situação, sabe? Porque daí ele esqueceu que ele tinha filhos com a minha irmã, esqueceu que a minha irmã era a mulher dele ali dentro da casa, que estava ali para ajudar ele em todas as situações, e colocou ela como se fosse empregada dentro de casa. Nossa, Sabe? você me contando essa história, eu fico ainda mais aterrorizado, porque o que passa na minha cabeça é o seguinte: mesmo ela sofrendo as agressões físicas, verbais e toda essa crueldade, ela mesma ainda se vitimizava buscando uma forma de tentar melhorar a situação. Ou seja, Sim. né, ela mesma colocava uma culpa em cima, e isso é muito comum, tá, Lucélia? A própria pessoa que é Uhum. vítima acaba se vitimizando de novo, Ela que né? está errada, né? Há uma revitimização, né? Nossa, isso é muito terrível, porque mesmo assim ela buscava atos, fazer algumas coisas para ajudar o relacionamento, e para mim isso que ela fez é o que há de mais puro, né? Dela poder cuidar de uma pessoa, né, de uma criança, que ainda era uma criança, que necessitava de cuidados especiais, trazer para perto e mesmo assim acontece tudo isso que aconteceu. E o Jaminos não deixava ela trabalhar, não deixava ela ter um Não. sustento. Como que era a vida financeira da Suelen? Então, ele fez um cartão de crédito para ela, e nesse cartão de crédito eu tinha um limite ali, era um limite alto, só que ela só poderia gastar R$ 300 daquele cartão. Se passasse desse valor, ela ia ter que dar um jeito de pagar, porque ele não ia pagar o cartão. Questão do carro, ele comprou um carro para ela, mas era para ela poder levar as crianças para a escola e trazer da escola para casa. Ele abastecia com R$ 20 só para dar para ela poder andar da escola até a casa e da casa até a escola. Tá, Era esse valor que ele abastecia toda vez o carro. tá, se ela necessitasse de algum dinheiro de emergência, alguma coisa, de onde que ela tiraria esse dinheiro? Eu emprestava. Eu ajudava ela quando ela precisava de alguma coisa. Eu e o meu irmão. E ele não podia saber que você ajudava? Não, Era tudo escondido, né? tudo escondido. Ou seja, a gente A tem gente não aí, podia, a não gente tem aí, podia falar nada e ela não contava nada, porque senão ela apanhava dele, né? Então, ou seja, a gente tem um cenário de que realmente um homem interrompe a vida da mulher, ou seja, não deixa ela ter uma vida digna, né? Isso é muito triste. Aqui no canal a gente bate muito forte nessa tecla de que a gente quer ver isso diminuindo. A gente sabe que isso nunca vai acabar, tá? Nunca vai zerar, mas a gente quer ver isso diminuindo e que quem fez tem que pagar pelo que fez. Ele pode ser ex-policial, ele pode ser, né, uma ex-autoridade, não importa. Ele pode ser uma autoridade agora, não importa, né? A justiça, ela é igualitária para todo mundo. Então todo mundo tem a mesma justiça. É isso que a gente bate forte aqui. E, Luciele, conta mais uma coisa para mim. Quando ela chegava para você, para o seu irmão e pedia essa ajuda financeira, para que era? Ela pedia ajuda para coisas simples, para comprar comida, porque os filhos estavam passando fome. Tinha algum cenário assim, de que envolvia também as crianças? sim, é que para as crianças ele era dificilmente que ele comprasse bolacha, essas coisas assim, essas guloseimas, vamos dizer, que as crianças gostam de comer,
né? E a questão, assim, às vezes era mais com ela mesmo, porque ele não deixava ela fazer nada, né? Então, alguma coisa no cabelo, uma progressiva, fazer a unha, alguma coisa desse tipo com ela, ele não deixava, ele não pagava, né? Então, a gente ajudava mais nessa questão, mais pro lado dela. Daí, quando ela precisava alguma coisa para as crianças, que às vezes ele não queria comprar, as crianças estavam com vontade de alguma coisa e ele era dificilmente que ele comprasse aquilo para as crianças, aí a gente ajudava também com as crianças. Certo. Nessa época das agressões, você, o seu irmão, algum outro familiar, chegava a ter contato com o Jâminos? Ou era zero contato, ele não aparecia? Não, ele era dificilmente que ele aparecia durante a semana, daí era mais aos final de semana que a gente convidava eles para vir almoçar aqui em casa, né? Que era só assim para a gente conseguir ver a minha irmã, né? E ele ia junto? Daí ele ia junto, ele vinha junto. E E era, ele sempre vinha com uma arma na cintura. entendi. E era como se tudo tivesse dentro da normalidade. Como se tivesse tudo dentro da normalidade. E nós nunca tratava ele diferente, sempre tratava com respeito. Mesmo Justamente, sabendo que ele fazia com a minha irmã. justamente porque vocês também tinham algum receio, né? Dele atentar contra a Sim, vida da sua irmã. sim. Sim, É porque a gente sabia que se a gente falasse qualquer coisa para ele, ele ia descontar nela, né? Então entendi. a gente evitava. E a sua irmã pedia para vocês não falarem nada? Olha, não fala nada, senão ele vai descontar em mim. Sim, Por favor, vamos sim. manter em segredo. Era uma pessoa que vivia, E vivia tudo com que ela medo. falava para mim e para o meu irmão, ela pedia para manter segredo, porque ela não queria envolver mais ninguém ali, né? Ela queria ter alguém para só mais para desabafar. Claro, com certeza. Imagina o sofrimento dela. Ele já chegou a ameaçar algum de vocês? Você, o seu irmão, algum outro familiar, o seu marido? Já chegou a ameaçar alguém da família? Eu sofri ameaças, ele batendo no meu carro, né, Isso. e me perseguindo. E o meu irmão, ele ameaçou que ia furar os olhos do meu irmão e ia atear fogo no corpo dele. Nossa. E ele falou isso diretamente pro seu irmão? Sim. E aconteceu uma situação pontual para ele falar isso? Como que foi? Não, era uma situação que o meu irmão, tipo, ele tinha ciúme do meu irmão porque o meu irmão tava direto ali na casa. Ele não evitava de ir lá na casa deles, né? O meu irmão, na verdade, ele mora em Guarapuava, mas todo final de semana ele vem para Prudentópolis. Aí, aos final de semana, ele não evitava de ir lá na casa deles, mesmo sabendo que o Jâminos não gostava que ninguém pisasse, né? Porque ele odiava que fosse gente lá dentro da casa deles. Então, mas o meu irmão ia mesmo assim, provocava, né? Chegava ele achava que era uma provocação dele estar indo lá mesmo sabendo que ele não gostava que alguém fosse lá na casa. Então, acho que foi por causa disso. Ele tinha um ciúme do meu irmão, porque o meu irmão é a cara da minha irmã. Eles não são gêmeos, mas eles são um igualzinho ao outro, sabe? Tanto que muita gente achava que eles eram gêmeos, mas eles não são. Então, eu acho que é por isso deles serem bem parecidos e o meu irmão tá cada passo indo lá, todo final de semana indo lá e pegava a minha irmã e os meus sobrinhos para sair, coisa que ele não gostava, porque ele não deixava ela sair. Mas o meu irmão tirava ela de dentro da casa para ir passear. Então, é isso que ele foi pegando raiva do meu irmão também e começou daí fazer a ameaça. E, Luciélio, nesse meio tempo, a gente sabe que o Jâminos é um ex-policial e atual advogado. O Jâminos trabalhava normalmente, Trabalhava tinha uma normalmente. vida normal. Sim. Não deixava de trabalhar para ficar em cima Não, da Sueli dentro de casa. não, ele ia, mas é que ele sabia que para ela sair de casa, ele já sabia que e já tinha, né, colocado ali para ela que ela só poderia vir até aqui, até a minha casa ou Uhum. até a casa das minhas avós, né? Que é o único lugar que ela poderia ir. Então ela não abusava disso, ela não ia para outro lugar porque ele poderia ter qualquer informante aí na cidade que poderia estar avisando ele que ela estava em tal lugar. Tanto que ele comprou até um carro bem amarelão, assim, é o único carro que existe aqui em Prudentópolis já para chamar bem a atenção se ela saísse de carro.
que é o único carro que existe em Prudentópolis, é o da minha irmã. Ah, aquele carro que ele comprou e colocava R$ 20 de gasolina para ela ir e voltar, Sim, era um carro sim. de cor amarela justamente para chamar a atenção, para todo mundo saber. Se ele perguntasse, se vocês viram? Ah, vi por conta do carro. Isso. Nossa, que terrível. Ou seja, ele pensava até nesses mínimos detalhes justamente para aprisionar a sua irmã. E o celular dela, certeza que era hackeado, alguma coisa assim, porque todos os celulares que ela tinha, ele que dava. Então, quando acontecia até na questão deles brigarem, a primeira coisa que ele fazia era quebrar o celular dela. Passava 2 semanas, ele dava outro. Então, ela teve vários celulares, porque ele sempre, durante as discussões entre eles, ele sempre quebrava o celular dela. Nossa. Ela não poder chamar ajuda. Então, daí, o que aconteceu? A partir do momento que o meu sobrinho começou a entender, né, que ele ficou um pouquinho maior, a minha irmã começou, porque daí ele deu um celular pro meu sobrinho. Aí, então, a minha irmã pegou e colocou um chip no celular dele, sem o Jame saber, e colocou o meu número já salvo e o número do meu irmão, para caso eu precisasse, meu sobrinho ligasse para um de nós dois, né? Caso acontecesse alguma coisa dentro da casa. A minha irmã começou a ensinar o meu sobrinho. Quando a gente fala que o seu sobrinho cresceu, a gente está falando do seu sobrinho de 10 anos. O meu sobrinho, que atualmente ele tá com 11 anos, né? Sim. Mas a minha irmã ensinou ele já desde dos 4 aninhos, 4, 5 aninhos, a mexer no celular que antes era aquele celular pequenininho, né? Sim, Antigamente tinha sim, um sim. celular menor. Então ela já ensinava ele a mexer no celular para qualquer coisa que precisasse ligar ou para mim ou para o meu irmão. Nossa. A gente tem aqui uma situação de que a Suelen ela começa a trabalhar, faz um curso de extensão de cílios, se não me engano, no ano de 2022. Conta um pouquinho para mim E, desse episódio, Luciele, por favor. então, esse curso, eu não sei como que ela conseguiu ou qual era a intenção do James que deixou ela fazer esse curso. Ela chegou, fez o curso, se formou, aí quando ela queria começar a trabalhar, a atender as clientes dela de extensão de cílios, né? Ele proibia ela de levar mulheres para dentro da casa dele. Então, o que aconteceu? Eu oferecia a minha casa, a minha sala, para ela atender as clientes dela. E ele já não começou a gostar disso. Só que eu não sei qual foi ela sempre quis fazer esse curso. Na verdade, o sonho dela era ser enfermeira. Uhum. Ela sempre queria terminar os estudos para fazer uma faculdade de enfermagem, porque o sonho dela sempre foi ser enfermeira. Mas ela não pôde fazer. Então, para ela ter uma renda, que ela pudesse ter o dinheiro dela mesma, aí ela insistiu, tanto que ele deixou ela fazer esse curso, pagou o curso para ela. E só que ela se formou no curso ali, mas depois ela não podia trabalhar porque ele não deixava levar as mulheres irem até ela e não deixava ela ir até as mulheres. Então eu ofereci a minha casa para ela trabalhar e como ela podia, ele não tinha proibido ela de vir até a minha casa, ela atendia aqui em casa, ela marcava as clientes dela e vinha aqui em casa atender. E aí, nesse tempo, a gente tem uma situação no qual ele se desentende com a sua irmã, liga para ela, fala para ela voltar para casa, e aí que você acaba entrando no meio de uma discussão e vê que uma possível agressão poderia acontecer, é isso? Sim, ela estava atendendo aqui em casa e daí ela tinha 4 clientes naquele dia, no sábado, que foi no dia 24 de setembro, né? Então, ela tinha 4 clientes naquele dia. Só que a extensão de cílios, ele demora de 2 a 3 horas cada procedimento. Então, ela foi até a noite atendendo. Quando ela estava na última cliente, ela já tinha começado um olho, ela ia começar o outro, ele ligou por causa do Arthur, o neto dele, que eles estavam criando. Aí ele ligou, falou para ela que era para levar o Arthur para casa, porque o Arthur tinha horário para jantar, para tomar banho, para dormir. E ela falou: espere que eu vou terminar de fazer os cílios da moça aqui, eu termino, eu já logo eu vou. A Lucy, né? Ela falou que eu já tinha dado comida para as crianças
E eu estava aqui, eu estava atendendo deles, né? Aí ele falou que não interessava, que era para ela levar lá, senão ele ia vir aqui e ele não ia responder por ele. Nossa. Aí ela ficou com medo dele vir até a minha casa e ele falou para as meninas que estavam aqui se elas poderiam aguardar um minuto que ela ia levar o Arthur até na casa e logo voltar para terminar os cílios. As meninas não se incomodaram ali, falaram que dava para ela levar. Então eu falei para a Suelen que eu não ia deixar ela ir sozinha, que eu ia com ela até na casa, porque até então eu escutei o tom de voz dele não estava muito bom ali no telefone, sabe? Ele já estava falando bem agressivo com ela no telefone. Falei, não, eu vou junto com você. E ela falou, não, não precisa. Eu falei, não, eu vou junto. Aí nós fomos até na casa. Aí chegando lá, eu falei, eu vou descer junto com você. Ela falou, não, fique aqui no carro. Não precisa você descer, porque é pior. Eu falei, então tá bom, mas deixa o portão aberto se você precisasse dar um grito. Mas só que ela só desceu do carro, entrou dentro da casa, eu esperei uns minutinhos e entrei atrás dela. E daí a porta da sala estava fechada, ela entrou pela porta dos fundos, da cozinha. E eu fiquei na porta da sala, ele tem as frestas nas laterais é de vidro. Então você tem visão do que está acontecendo dentro da casa. Ela entrou, ele pegou o Arthur do colo dela, colocou no carrinho e começou já a ir para cima dela, xingando ela, chamando ela de vagabunda, de vadia, porque ela não estava trabalhando bosta nenhuma, ela estava vagabundeando, que se ela quisesse sair para trás de homem, era para ela sair sozinha, que não era para sair levando as crianças junto com ela, principalmente o Arthur. Daí, ela o tempo inteiro falando com ele, mas de cabeça baixa. Ela era dificilmente que ela olhava nos olhos dele, sabe? Ela tinha um medo dele que, meu Deus do céu. Então, ela sempre falava olhando para baixo. Ela falava, não, não é isso que você está pensando, eu estava trabalhando. Eu não estava em nenhum outro lugar. Tanto que o Arthur, se você olhar, ele comeu, ele tá com a roupa suja, ele se alimentou, ele estava brincando. Daí dos meus sobrinhos ele nem perguntou, porque os meus sobrinhos eu deixei aqui em casa com as minhas meninas, e daí só foi eu e a Suelen pra lá, e com o Arthur, levar o Arthur. Daí ele nem perguntou dos outros dois, só tava preocupado com o Arthur. E continuou xingando ela ali. Daí teve um momento que ele pegou e foi para cima dela, ergueu a cabeça dela e apontou, fez o gesto de uma arma e apontou na testa dela. Falou, para mim te dar um tiro é um pulinho, sua vagabunda. A hora que ele falou isso, eu corri, entrei pela porta de trás e já fui para cima dele. Comecei a xingar ele um monte, falei que minha mãe não tinha botado minha irmã no mundo para ficar apanhando de homem, o que ele estava pensando de fazer uma coisa dessa, uma mulher que só estava ali para cuidar da família, que ela só fazia isso, ela não saía para lugar nenhum, ela não tinha vida, e ainda pegou um neto dele que ela não tinha obrigação nenhuma de cuidar de uma criança que não era dela, e ele não deu valor para a mulher que ele tinha, para não dar valor para a mulher que ele tem dentro de casa, né? Falei assim para ele. Daí ele começou a gritar comigo, ele veio para cima de mim e eu, em momento nenhum, eu abaixei minha cabeça para ele. E a minha irmã me empurrando para mim sair. Ela falava, para, mana, para. E eu xingando ele, continuei xingando. E ele gritava que era para mim sair de dentro da casa, porque a briga não era comigo, que eu não era para mim ficar me intrometendo, que ia sobrar para mim. E eu continuei xingando, não abaixei minha cabeça em nenhum momento. Aí ele gritava mais alto. Daí eu falei, não, eu vou sair, pode deixar, eu vou sair, mas eu vou levar minha irmã junto comigo. Daí, não, saia você, ela vai ficar. Eu falei, não, ela vai sair comigo e você vai se ver com a justiça. A partir de hoje em diante, você vai se ver com a justiça, porque minha irmã para essa casa não volta. Aí ele foi até o portão da casa me xingando, e dele pegou e falou assim, que justiça? Você acha que existe justiça para mim? Falei, pode ser que aqui em Prudentópolis não exista, porque aqui em Prudentópolis a corja é todo do teu lado. Mas nem que nós temos que ir para Curitiba, Guarapuava, Irati, nós vamos correr atrás de alguma proteção para minha irmã. Aí nós saímos de lá, ele ficou batendo boca lá, gritando lá no portão, nós entramos no carro, minha irmã me abraçava, chorava, agradecendo que eu estava lá com ela, porque ela não sabia o que poderia ter acontecido, que ele poderia ter matado ela naquele momento, como só estavam os três, só estava ela, o Arthur e ele, então ele poderia, né? Porque para ele, quando eu entrei dentro da casa,
ele ficou surpreso, porque ele achava que ela estava sozinha. Ele não imaginava que eu estava ali pro lado de fora. Então, quando ele me viu eu entrando e eu fui direto para cima dele, aí ele escutou eu falar tudo que tinha para falar, mas depois aí eu acho que ele meio voltou em si ali, e daí resolveu me agredir verbalmente. E a minha irmã a todo momento me empurrando para mim sair para fora da casa, porque com medo que ele viesse me bater. Mas era o que eu queria. Eu estava esperando ele vir me encostar a mão, porque quem ia fazer denúncia contra ele ia ser eu também. Daí só que ele não teve coragem, ele só começou a gritar, porque eu enfrentava ele, mas eu não abaixei minha cabeça em momento nenhum, e foi a partir daí que ele ficou com raiva de mim, que eu tirei ela de lá. Tanto que até hoje ele diz que a culpa é minha, né? Ele joga a culpa de tudo nas minhas costas. Ele fala que se eu não tivesse tirado ela de dentro da casa, não tinha acontecido nada disso. Que eu ajudei a matar ela. Ah, Ele ele falou isso pra você? Ele joga tudo nas minhas costas. Nos depoimentos dele, ele joga tudo. Ele pessoalmente não falou, mas ele falou pros comparsas, vamos dizer, as testemunhas que é a favor dele. Ele já estipulou ali com as testemunhas, com os amiguinhos dele, que são a favor dele, o que eles tinham que falar. Então, todas as testemunhas dele jogaram tudo nas minhas costas, que foi o que ele mandou eles falarem, sabe? Então, as testemunhas que são a favor dele colocaram tudo nas minhas costas, que se eu não tivesse tirado a minha irmã de dentro da casa, ela poderia estar viva. Se eu não tivesse me envolvido, porque eles falavam assim que ela não queria sair da casa. Mas se ela não quisesse sair, ela não tinha ido direto fazer um boletim de ocorrência. Porque ela pegou e foi direto. Eu só falei para ela, você tem que fazer um boletim de ocorrência. O que você me diz? Ela falava, mana, mas você sabe que não adianta eu ir lá, eles vão ligar para ele, vão contar que eu tô no batalhão lá e não vai resolver nada. Falei, vai lá, se não resolver, você diz que você vai ligar vai para Guarapuá, vai para Irati, vai ligar em algum lugar, alguém vai ter que tomar uma providência, você não vai poder ficar pro resto da tua vida refém de um homem ali que ir apanhando pro resto da vida. Falei, não, você vai sim lá, vai fazer um boletim de ocorrência. Aí eu fiquei com os meus sobrinhos aqui em casa e as clientes que estavam aqui foram de testemunha a favor dela, no dia que ela foi fazer o boletim de ocorrência. Porque daí ela pediu para mim, mana, você fica com eles e não deixa o James pegar as crianças, porque ela tinha medo que ele saísse de casa e viesse aqui para pegar as crianças. Eu falei, não, pode ir tranquila, que se ele aparecer aqui, nem que eu tenha que sair com um espeto, uma vassoura, alguma coisa, mas eu não vou deixar ele pegar as crianças, pode ir tranquilo. E ela foi, ela levou a sorte que era uma mulher que estava de plantão no dia e que fez o boletim de ocorrência e já fez a medida protetiva para ela. Certo. A gente tem também um outro cenário horrível, no qual o Jaminos chega a colocar o cano de um revólver dentro da boca dela. Isso chegou a acontecer? Sim. Sim, ela chegou a me relatar, né? Eu não cheguei a presenciar isso, mas ela chegou a me relatar que numa das brigas deles ele fez isso. Tanto que ele só andava com a arma na cintura. Que aqui, os final de semana, quando eles vinham almoçar, ele sempre estava com aquela arma na cintura. Que não tinha, era uma coisa que era um almoço em família, não tinha necessidade dele andar armado. Que absurdo, que absurdo. E, Luciele, vamos lá. No dia 31 de outubro de 2022, infelizmente, acontece, né, o que nós já sabemos. Como que você recebe essa notícia? A gente tem que lembrar também que a sua irmã, ela foge de Prudentópolis para Curitiba em busca de paz. Ela só queria paz. Ficar com os filhos, não ter mais preocupação, não ser agredida. E ele vai atrás dela até Curitiba e acaba cometendo o assassinato. Como que você ficou sabendo disso? Como que essa informação chega até ti? Então, eu estava trabalhando, né? Eu entrava no serviço 7h30 e saía 1h20. E eu já, naquele dia, na segunda-feira, no dia da morte dela, eu já levantei com um pressentimento, alguma coisa que ia acontecer alguma coisa de ruim. Aí, e tava para sair, na segunda-feira, nesse dia que ele matou ela, tava para sair a prisão dele, porque ele já tinha mandado de prisão, né, a favor dele ali. E eu fui trabalhar, chegando na escola, eu não conseguia, eu levei as crianças pro lanche, quando eu voltei, eu não conseguia
continuar o meu serviço ali, porque eu estava com uma ruindade. Mandei uma mensagem para ela perguntando, mana, você está bem? Aí ela pegou e falou assim, ela demorou para me responder, isso era umas 9 e pouquinho, ela foi me responder 10h20. Ela, mano, eu tô bem, é que eu tô arrumando as coisas das crianças para eles irem para a escola, por isso que eu não respondi você antes. Eu tive que comprar uns material que estavam faltando e tô ajeitando eles para ir para a escola. Falei, não teve notícia se o James foi preso? Daí ela falou, não, até agora não. A advogada vai me ligar meio-dia para me contar se prenderam ele ou não. Falei, então tá bom. 1h15, 1h20, por aí eu chego em casa e te ligo para saber se prenderam ele. Aí quando eu falei para ela, então vá lá, termina de ajeitar as crianças, dá um beijo neles, que eu falo que eu tô morrendo de saudade. Falei para ela, se cuide, se cuide. Daí ela falou, tá bom, mano, pode deixar que eu me cuide, vocês também se cuidem, Eida. Eu falei, beijo, eu te amo. Ela também ama vocês. Eu falei, até depois. Ela falou, tá bom, até. Daí, quando eu não consegui ficar até 1h20 no serviço, porque eu tava com uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Aí eu saí antes, eu só cheguei em casa e deixei a minha bolsa em cima da mesa e tirei o celular para ligar para ela. Eu ia ligar para ela, né? Foi aí que no que eu peguei meu celular, a amiga dela lá de Curitiba já estava me ligando para dar notícia que o James tinha matado ela. E aí você sai de Prudentópolis e vai até Curitiba? Não, eu não fui para lá. Quem foi para lá foi o meu pai com meu tio. Eu fiquei aqui em Prudentópolis, né? Sim, De sim, meu pai com meu tio que foram para Curitiba. sim. E hoje as crianças estão com quem, Luciele? Estão comigo. Ah, hoje os filhos de... Hoje tem 8 e 11, certo? Isso, Estão sob seus cuidados. sim. Certo. Luciele, te agradeço imensamente. Muito obrigado pelos seus relatos, de verdade. Deixo aqui um espaço também, caso você queira deixar uma mensagem para as pessoas, para sua irmã, para seus familiares. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. A única coisa que eu preciso dizer, eu não sei se vocês estão sabendo, é que a OAB devolveu, né, o direito do James a advogar. Então, ele está podendo defender a própria causa dele. E ele está trabalhando lá na cadeia, cuidando dos cachorros do delegado para tentar diminuir a pena dele, coisa que ele não foi nem condenado ainda. Então, para você ver uma coisa que ele está tendo regalias lá, quem está sofrendo é a família, porque nós estamos batalhando por justiça. Nós não estamos querendo nós não queremos acreditar que não existe justiça nesse mundo, nesse Brasil. Nós queremos que a justiça seja feita, porque nós, da família, a Sueli não vai voltar, mas a justiça tem que ser feita por ela, pela memória dela, e para que a nossa família possa ficar em paz. Porque até agora a gente não está tendo paz, não estamos tendo sossego nenhum. E a única coisa que eu peço é que a justiça seja feita e que as mulheres de hoje em dia que estejam, né, passando por isso, que não hesitem de denunciar, porque elas podem sim escapar de uma violência, de uma morte. Não é porque aconteceu com a minha irmã que elas têm que achar que a medida protetiva não tem valor. A medida protetiva, ela tem valor sim. É só porque no caso da minha irmã foi uma fatalidade ali que aqui em Prudentópolis, na verdade, por ele ser ex-policial civil e aqui ele trabalhou muitos anos, que aconteceu o que aconteceu. Aqui a justiça aqui em Prudentópolis falhou com a minha irmã, mas que as mulheres não deixem de denunciar, porque isso é muito importante e que elas não abaixem a cabeça para homem nenhum. Elas têm voz e elas têm que mostrar que elas têm a voz delas e elas são donas delas mesmas, que homem nenhum vai mandar no corpo delas e na vida delas. Com certeza, que essa sua mensagem se espalhe para tantos familiares de outras Suelens que infelizmente têm a vida interrompida no nosso país. A gente sabe que o feminicídio, né, a morte,
contra as mulheres aí vem crescendo e a gente está aqui justamente para isso, para escandalizar esse assunto, para denunciar, para fazer com que esses números diminuam. Mais uma vez, a gente se solidariza muito com a sua história, deixa um abraço bastante apertado para as crianças, um abraço em você, um abraço no seu irmão, qualquer coisa que você precisar, o canal Operação Policial aqui está de portas abertas. Qualquer coisa, você pode mandar mensagem para a gente. Eu que agradeço pela entrevista aí, pela oportunidade de estar colocando a história da minha irmã aí para todos ficarem... Que todos já sabem, né? A história do que aconteceu, desse crime bárbaro que repercutiu muito, né? Mas eu agradeço de coração, obrigado mais uma vez por tudo que vocês estão fazendo, isso ajudando a nossa família. Hoje eu conversei com a Luciele Rodrigues, ela que é irmã da Suelen Rodrigues, uma jovem de 29 anos que foi brutalmente assassinada no dia 31 de outubro de 2022, na frente dos filhos. O principal suspeito desse caso está preso e é o seu ex-companheiro Jaminos Quedaros de Aquino, de 59 anos, que à época era 30 anos mais velho que a Suelen. Estamos aqui para justamente pedir pelo que está escrito na camisa da Luciele: Justiça por Suelen. Muito obrigado pela sua participação. As nossas redes sociais estão disponíveis, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu vejo vocês no próximo Investigação Criminal. Um abraço e até a próxima.